Eu sou Fausto Moraes e estamos iniciando agora o Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Hoje recebemos o Luiz Felipe Melgarejo. Ele é diretor jurídico do Jus Brasil. O Felipe vai falar com a gente um pouquinho sobre as questões jurídicas relacionadas de proteção de dados, usos de inteligência artificial e até mesmo, acho que é interessante, Felipe, nós começarmos falando sobre o modelo de negócios do Jus Brasil. Pode explicar um pouquinho para a gente sobre esse modelo? Legal. Bom, primeiro, Fausto, muito obrigado aí pelo convite, super honrado de participar de um papo com você, né? A gente se conheceu faz uns meses lá no evento do INSPER e só trocas positivas entre nós, então super feliz de estar aqui. Bom, o JUS, eu não, imagino que o público advogado, boa parte conheça, né? A gente é uma legal tech, né? Uma law tech brasileira. A gente é uma empresa fundada em 2008 lá em Salvador, né? Os nossos fundadores são baianos, a nossa matriz, né, o nosso principal hub está em Salvador, a gente tem muito orgulho disso. Obviamente, você deve ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou soteropolitano, né, eu sou típico paulistano aqui. Então, contando um pouquinho do nosso modelo de negócios, tá? Por que que o Jus Brasil existe, né? A gente sabe hoje que a informação jurídica no país ela é algo super relevante para a nossa sociedade, né? Ela é de muito difícil acesso. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem no Brasil 96 tribunais diferentes, a gente tem mais de 200 sistemas diferentes entre cada tribunal, né? Então, sei lá, tem um ESAGE para a primeira instância, quando você entra no TJ ou segunda instância é um outro tipo, que tem um login, senha de acesso e etc. Eles não conversam entre si, né? A gente tem uma média de mais ou menos 33 milhões, isso eu puxei do Justiça em Números, tá? 33 milhões de novos processos que ingressam no judiciário a cada ano, né? A gente tem um pouco menos de 80, acho que são 70 e poucos milhões de processos aguardando julgamento, aguardando algum tipo de sentença. E a gente tem mais de 50 milhões de partes únicas em processos, né? E aqui a gente está falando de empresas e tudo mais. Então, é um país altamente litigioso no sentido de ter, né, de recorrer ao judiciário, que isso não necessariamente é uma coisa boa, né? Significa que a gente, em tese, tem conhecimento, né? A população tem acesso aos seus direitos. Só que isso faz com que essa informação não converse entre si. Ela, embora seja pública, né, por conta de previsão constitucional e tudo mais, ela é de difícil acesso, né? Então, o Jus Brasil entra nessa lacuna, basicamente, entre o acesso à informação efetivamente pela população, pelos operadores do direito, em geral, e a informação que está disponível, né, que a própria, né, o Poder Judiciário, como órgão da administração pública, disponibiliza lá nos respectivos sites e tudo mais. Então, a gente puxa essas informações, a gente reorganiza elas, né, a gente agrega valor nelas, que eu quero dizer, eventualmente eu faço o que a gente chama de saneamento, né, de capas de processo, então eu consigo identificar algum erro de classificação sobre um tipo, se é uma indenização por dano moral. Às vezes a gente vê que o tribunal faz uma tag equivocada, eu reajusto isso, né? Eu consolido toda essa informação dentro da nossa plataforma. A gente permite que, pelo nosso mecanismo de busca, você consiga ter acesso a informações de processos, a informações de jurisprudências, enfim, tudo mais que o site do Jus está à disposição. Fez Felipe, sentido? Não sei se deu para entender. sim, sim, deu para entender bem. Eu só queria ver com você o seguinte também, eu percebi que no acesso da plataforma que tem também a disponibilidade de petições. Como é que funciona Isso, essa parte da prestação de serviço? Só para a gente entender. legal. Eu foquei muito na questão do acesso à informação, que acaba sendo o nosso core do negócio, tá? A gente teve a gente ainda tem, né, dois pedaços ali que entra um pouquinho de prestação de serviço de auxílio ao operador de direito, que é a nossa página, né, a nossa ferramenta de modelos e peças, que a gente pega modelos, né, que eventualmente o próprio usuário do JUS, né, cobre validade e tudo mais, faz e sobe na plataforma, né? E eventualmente modelos que a gente pega de casos específicos, né, de processos existentes, atuais, que a gente consegue anonimizar, destrinchar e etc, e deixar algo ali mais palatável para o operador do direito, que eu sei que esse é um tema um pouco mais polêmico, digamos. E a gente tem outra parte que a gente chama que é uma plataforma de contratação de correspondentes jurídicos. Que a gente ainda gosta, né? A gente fez uma aquisição do Jurídico Certo, né? Que é a marca criativa e tudo mais, que basicamente visa aproximar. Então, você, Fausto, está no Sul, tem uma questão de um processo
em São Paulo, ou algo tipo, você quer fazer cargo, ou quer fazer algum despacho, ou algo tipo, você não quer se translocar, você não conhece ninguém aqui, a nossa plataforma permite que você, como advogado, contrate um outro advogado para fazer algum tipo de correspondência jurídica. Mas Teve também, algumas mudanças. Felipe, eu tive até vendo, tem algumas questões também relacionadas a fazer o encontro entre uma pessoa que tem uma demanda e o próprio advogado, não tem isso também? Isso, a gente chama de oportunidades, né? Mas isso não é nem que a gente faz o encontro ou etc. Então, se alguém quer algum tipo de dúvida jurídica, ele eventualmente consegue entrar naquele nosso chatbot, né, que é a Sofia, ele vai explicando qual que é o tema. Então, é uma dúvida trabalhista, adicional insalubridade por Uhum. trabalhar num forno de pizzaria, enfim, ele vai colocando esses pontos, a gente vai qualificando, né, essa negócio, e se a pessoa está contável, ela fala, quero entrar em contato com o advogado. E essa dúvida, né, entra no nosso diretório de advogados, e algum advogado, se tiver interesse e quiser conversar, ele pode acessar, né, um chat que é super privado, criptografado e tudo mais, que a gente não tem acesso a nenhuma informação, e conversa ali com a pessoa, seja para tirar uma questão jurídica, eventualmente para puxar, né, e entrar num relacionamento advogado-cliente e tudo mais. Mas que é importante falar que, assim, o juros a gente não participa, né, em termos de remuneração do advogado nesse sentido, eu não tenho ingerência, né, no que Uhum. o advogado ou algum posicionamento jurídico do advogado, algo do tipo, a gente de fato Sim. só facilita essa comunicação. Me chamou a atenção porque eu recebi e-mails até informando, tem uma pessoa com uma dúvida e tal. É claro que me parece que esse modelo de negócios gigantes que você tem e que trabalha com tantos processos, aí você está falando 33 milhões de processos por ano, se eu estou bem certo, São isso novos tem, processos que ingressam, né, no judiciário. e isso aí tem hoje, tem uma relação necessária com os dados. A gente sabe que, e a gente que acompanha um pouquinho o Poder Judiciário, consegue ver que muitas vezes o Poder Judiciário tem dificuldades de lidar com a segurança dos dados das partes. Como é que vocês fazem para lidar com essa segurança Sem de dúvida. dados? Legal. Bom, excelente pergunta. Acho que para falar disso faz sentido a gente falar um pouquinho do nosso processo de adequação da LGPD, né? Eu estou no JUS há quase 5 anos, né? Eu entrei em janeiro de 2019, a LGPD, né? Em 2018 já estava não em vigor, né? Mas já tinha sido editado e tudo mais, estava naquela iminência de vigência, iria postergar e tudo mais. E quando eu entrei no JUS, falei, ó, a gente tem aqui um tema super relevante, que é a quantidade massiva de dados que a gente trata de processo. São dados públicos, maravilha, ótimo, né? Mas são dados que eventualmente podem ter dados pessoais, né? Podem ter dados de pessoas físicas. E a LGPD traz, né, no artigo 7º, parágrafos 3º e 7º, essa previsão de tratamento secundário de dados pessoais públicos, né? E coloca uma série de salvaguardas e cuidados, né, que o agente de tratamento tem que ter ao fazer o tratamento desse dado. Então, como a gente começou? O primeiro passo que a gente fez, falando, maravilha, a gente captura essas centenas de milhares de dados. Quais são os dados efetivamente que estão sendo capturados pelo Jus Brasil, né? Então a gente começou, que parece que é meio óbvio, só que não, acho que o próprio judiciário, eu não sei se ele sabe todos os dados que ele captura. A gente aqui no Jus, a gente sabe porque a gente está há 5 anos fazendo isso. Então, número de processo, nome de parte, OAB do advogado, tudo mais. Então, eu fui colocando, né, cada um desses dados que a gente trata e separando os dados pessoais. E daí, Fausto, se eu estiver indo muito no detalhe, você me interrompe, fala, Luiz, vamos focar, tá? Não, Começou a tá separar ótimo. quais eram os dados Eu acho que essa pessoais. é uma questão muito interessante e que vale a pena o pessoal saber. Estou gostando. Então, a gente pegou, né, quais são os dados pessoais tratados pelo juiz e a gente fez aquele clássico, tá bom. Qual que é a finalidade de tratamento de cada um desses dados? A gente começou a fazer, né, embasamento, enquadramento da base legal e tudo mais. A gente foca muito, né, na questão do legítimo interesse. Eu acho que é uma base legal super interessante que a LGPD traz, né, uma base legal que ela é robusta, ela permite uma gama, né, de variáveis, de utilizações que dão um pouquinho mais de flexibilidade, só que ela é uma base legal que exige muito mais cuidado. Por quê? Como eu não estou falando de consentimento, algum contrato vinculante ou algo do tipo, eu tenho que ter N medidas de segurança e salvaguardas a mais que eu teria eventualmente algum outro tipo de base legal que eu optaria. Então, em cima, né, do legítimo interesse, a gente fez, né, o que a gente chama de teste de legítimo interesse, para falar, maravilha, eu estou pegando esses dados pessoais com base no legítimo interesse. Eu preciso ter esse tipo de tratamento de dados para eu atingir a minha finalidade, que é acesso à justiça. Daí são algumas, né? Mas acesso à justiça, acesso à informação processual e etc. Eu preciso ter, não sei, sei lá, o grau de visão que o Valsto usa no. Não, não faz sentido, né? Isso não está dentro do meu um dado excessivo do meu lado. Então a gente começou a fazer esse teste
fazendo adequações, e é um negócio perene, né? Porque a gente vai pegando outro tipo de base, pega eventualmente algum outro tribunal, ou a gente consegue fazer, né? Agregar algum Agora eu outro tipo de fiquei informação. curioso, Luiz, desculpa, mas como que vocês conseguem identificar todos esses dados? Tem uma inteligência artificial que ajuda? Não, mas a gente tem o nosso time que a gente chama de resolução de, na verdade, assim, como que funciona? A gente tem o time de coletas, que é o time que coleta, obviamente, né, os dados. Eu tenho um time de resolução de entidades, né, que é o que a gente chama de time de KB de Knowledge Base, que basicamente pega esse dado desestruturado, né, tem alguns Uhum. metadados que o judiciário fala, e eu começo a reorganizar isso. Então eu falo, legal, qual que é o tipo aqui que a gente está tratando? Ah, tá bom, nome, eu já sei isso. E você começa a fazer uma inteligência no sentido que você sabe, eventualmente, na capa de processo, qual que é onde que vem o nome, né, dentro daqueles itens, onde que está o número do processo e etc. No diário oficial, eu consigo fazer um recorte, porque o diário oficial tem padrões, né? Então eu sei, tá bom, vai começar aqui uma publicação. Aqui no final, quando tiver, sei lá, publique-se em time, se não sei o que, acabou a publicação, eu não preciso capturar. Daí, em cima disso, eu vou agregando valor e, tipo, com muito desenvolvimento, né? Tem alguns desenvolvedores e tudo mais, muita tecnologia, obviamente, e querendo muita gente fazendo double, triple, quadruplo check ali em cima disso. Assim, é um trabalho super interessante, complexo. Eu acho que boa parte do que a gente agrega valor, e por isso que o Jus Brasil acaba tendo o tamanho, o acesso que ele tem, é por conta desse time de resolução de entidades. Porque é ali que a gente agrega. Porque a gente não é um mero, simplesmente, replicador, né? Indexador de informação processual. Porque daí a pessoa entraria no judiciário. Eu deixo essa informação muito mais palatável, eu destrincho muito mais. Então, outro exemplo que a gente faz, a gente tem, né, a árvore do CNJ lá dos diferentes tipos e etc. A gente está construindo uma base do Jus Brasil em cima da árvore do CNJ. O que eu quero dizer com isso? A árvore do CNJ é uma baita iniciativa, ela ajuda demais. Só que quando você vai identificando cada caso de uso, que são dos mais diversos que a gente identifica dentro do Jus, a árvore do CNJ, ela por si só não resolve o meu problema para identificar aquele caso específico, aquele advogado que aquela pessoa precisa. Eu preciso destrinchar. Óbvio que a gente usa isso como parâmetro, mas a gente faz sub-árvores dentro disso, que assim, é um trabalho super bacana. Eu acho que aí também parte do que a gente agrega valor. Eu acho que a gente teve até a oportunidade de discutir isso naquele evento, que é a maneira pela qual a gente acaba organizando o conhecimento, né? Uhum, Então, assim, uhum. o conhecimento jurídico a gente organiza o CNJ Total. organizou numa árvore, e vocês criaram a própria árvore de vocês com base no CNJ e desenvolvem novos ramos dessa árvore para dar vazão à necessidade específica de vocês. Muito Porque legal. isso vai desde a necessidade até para o meu mecanismo de busca, entendeu? Porque daí eu consigo Uhum. entrar mais no detalhe. Eu sei que o cara é dano moral, por exemplo. Eu sei que pode ser um dano moral por negativação indevida de uma conta de celular, É, entendeu? é, Então, a árvore ajuda num processo de indexação desses processos, era um né? baita passo inicial, passo segundo, Uhum. mas daí o nosso, ali, para a gente se destacar mesmo, a gente começa a destrinchar ainda mais. Sim. Luiz, E daí, desculpa, daí a gente foi falando, né? Eu falei do plano de claro. adequação e tudo mais, identificamos isso, começamos a colocar algumas salvaguardas também, né? Que eu quero dizer, e talvez, acho que na verdade eu salvo mais para frente se a gente for abordar assim como que a gente faz a nossa Mas eu tese, acho né? que a De gente acesso já à pode informação. falar disso, Luiz, no que diz respeito Legal, à forma pela qual a NPD acabou impactando na forma que vocês operavam, o que vocês tiveram que legal, desenvolver de estratégias. Eu acho que isso acaba conversando muito com essas salvaguardas que você estava falando. muito bom. Assim, a NPD, ela vem fazendo assim dentro dos óculos, né? Que estão discutindo, estão usando ou de alguma forma conversando e falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem tido uma posição super salutar e super positiva, né? Você vê o presidente Valdemar, quando ele se posiciona, eu acho que é muito bom os posicionamentos dele, que ele fala que a NVD tem um caráter educativo, né? Tanto é que eles passaram, né, mesmo após a vigência da LGPD, aquela fase, né, de adequação e, tipo, muitas empresas entraram em contato com a NPD para discutir, para conversar, para ver o nível de adequação como estava. Então, eles fizeram um caráter educativo, que é ótimo, né? Acho que essa é a ideia. E um caráter educativo com uma agência como a NPD é fundamental para assegurar que a gente consiga e continua com o fluxo livre de informações, né, e de dados pessoais. Porque acho que o grande ponto, o grande temor na vigência da LGPD foi: maravilha, eu não posso mais tratar dados pessoais, né? Não vou poder fazer tratamento de dados pessoais públicos, etc. E pelo contrário, você vai. A LGPD entrou num momento super necessário, que estava de fato desregulado, que estava tendo um tratamento excessivo, um tratamento descuidado por N agentes, né, de tratamento. E a ideia da LGPD, pelo menos
na minha humilde opinião lá de, entre aspas, especialista, é justamente assegurar um tratamento eficiente e controlado desses dados, né? A partir do momento que eu exijo, coloco salvaguardas, coloco requisitos mínimos, etc., e conversando muito com a regulação da NPD, eu faço com que essa cadeia do tratamento, né, o fluxo de informações, ele seja muito mais eficiente. Isso, óbvio, conversa com diretrizes de Open Government e da OCDE, conversa com diretrizes, né, de desenvolvimento econômico, aumenta, né, querendo ou não, o desenvolvimento da economia, maior investimento do país, tipo, tem várias coisas indiretas que a gente não vê. Eu acho que a NPD tem sido super salutar. A gente no JUS, né, a gente está próximo no sentido de acompanhando todas as diretrizes, regulamentos que eles editam, né, a gente participa, né, tipo, houve conversas, a gente já participou de eventos que o Valdir, que o presidente estava, a própria Miriam, Guimer, etc., para a gente acompanhar como que está, né, o posicionamento da NPD, aprender muito com eles, pegar os contextos e usar isso para eventualmente melhorar, né? Salvaguarda do Jus Brasil e etc. e tudo mais. Olha, Luiz, é claro que o podcast aqui ele tem essa pegada do direito à inteligência artificial e a gente sabe que a inteligência artificial só funciona em dados, só funciona com muitos Uhum, dados e a gente tem a grande potência em virtude dos dados. Os dados são a matéria-prima. E nós falamos agora muito desse funcionamento de dados, da coleta de dados, do tratamento de dados, das salvaguardas e a inteligência artificial. Assim, legal, eu muito bom. não quero que você não precisa me dizer o nome das inteligências artificiais que vocês usam, Aham, mas eu acho que é interessante a gente saber, assim, quais que são as iniciativas de inteligência artificial que vocês usam, como que a inteligência artificial, ela legal. funciona para facilitar a vida de vocês. Muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer um podcast só dos casos de uso aqui do Jus. Mas daí eu queria também trazer, Paulo, que acho que a gente entrou, acho que é importante também, que é uma preocupação grande que a gente tem, né? Que são do acesso a essas informações processuais. Uhum. Então, o que a gente optou por fazer aqui no Jus Brasil, né? A gente coloca o que a gente chama de camadas de acesso aos dados de processos. Então, o que eu quero dizer? A capa de processo, que é aquela capa de livre acesso, que uma pessoa pode, sabe, que é nome das partes, é basicamente o que a 121 do CNJ fala, isso a gente permite um acesso para um usuário. Agora não mais deslogado, mas por outros motivos, mas para um usuário leigo, que a gente chama, né, para uma pessoa, pela população geral em comum, andamentos processuais também, decisões judiciais, tudo mais também, porque são informações que são públicas sem restrições no sentido de disponibilização. Quando a gente vai falar de acesso a autos processuais, aí a gente entra, né, na questão do dever de cuidado, de uma das N salvaguardas que a gente tem no Jus Brasil, eu breco isso para um usuário leigo, né, e eu coloco, não é um paywall, mas eu coloco uma verificação para permitir esse acesso para identificar se aquela pessoa é advogada. Então eu peço para a pessoa excluir o número da OAB e o CPF, eu cruzo com a base do CNA e da Receita, falo, beleza, é a mesma pessoa, recebi aqui o documento, eu vou liberar acesso ao Fausto. Uma parte, que a gente consegue puxar isso eventualmente quando identifica, né, com documento de identidade, a gente consegue saber que é aquela parte vinculada ao processo, e membros do Ministério Público, enfim, aquelas questões de quem faz tutela jurisdicional. Acho que isso é muito legal, porque é uma iniciativa super salutar, é uma salvaguarda que por lei a gente não estaria obrigado, mas faz sentido o Jus Brasil ter. E uma outra que a gente tem, né, que a gente colocou mais, agora de forma mais institucional, não, mas de uma forma mais automatizada, é a possibilidade que a gente chama de desidentificação de um dado pessoal. Então, se o falso tem um processo civil, sei lá, por atraso de aluguel ou algo do tipo, ele está desconfortável de ter esse processo indexado no Google ou ter o nome lá super visível no Jus Brasil, ele pode pedir a desidentificação. A gente faz isso de forma automatizada, faz basicamente segue um passo a passo, né? A gente pede uma validação, a gente pede um cadastro no sentido que eu preciso saber que o Fausto de fato é o Fausto, né? Porque senão pode ter terceiros primeiro para remover nomes de Fausto, assim, daí fica um caos. Mas é uma ferramenta que a gente tem bastante orgulho e funciona super bem. Então eu quis fazer esse negócio porque acho que é boa parte, assim, é parte do trabalho que eu fiz ao longo dos 5 anos, é parte do trabalho que a gente se orgulha, assim, mostra também o cuidado que a gente tem na questão de acesso à informação. A gente sabe que a informação é pública, mas a gente sabe que a gente tem que ter um dever de cuidado ali diferente do que os próprios tribunais têm, porque assim, o Jus do Brasil é uma empresa privada, o Jus do Brasil tem um alcance maior e eu brinco no sentido que eu falo, a gente acaba sendo muito mais conservador do que os próprios tribunais em questões de tratamento de dados. Eu tenho isso mapeado, eu possibilito uma desidentificação, eu consigo identificar se tem algum processo em segredo de justiça que foi publicado, né, que teve algum andamento no Diário Oficial de forma equivocada, algo que daí não posso falar pelos 96 tribunais, mas eu imagino que seja mais complexo do lado de lá. Então falei É, só esse ponto aqui para. não, não, tranquilo. E veja só, Luiz, o que me chama a atenção é o seguinte: quando a gente vai pensar
nessas, digamos assim, as diferentes exigências éticas que a gente tem num projeto de criação, planejamento, desenvolvimento, treinamento e depois aplicação e retreinamento de uma inteligência artificial, boa parte Uhum. dessas preocupações éticas envolve tudo isso que você falou da coleta, do tratamento dos dados, Sem dúvida. da qualidade dos dados, que são questões que você acabou transparecendo, que você se importam muito para além dos deveres legais. Muito, muito interessante. Acho Exato. que é assim, avança muito no que diz respeito a um projeto efetivo de inteligência artificial. Agora eu retomo a pergunta. O que você fala aí das aplicações que vocês têm utilizado? Algumas, só para a gente ter uma ideia. Legal. O que a gente tem feito, tá? Eu acho que é um negócio transformacional, assim, do mundo como um todo, né? Essa questão do... Não tô nem falando que a gente usou, não, mas do chat GPT. Entrou aquele negócio, meu Deus do céu, revolucionou, né? Virou um buzz gigantesco. A gente vê algumas legal techs, law techs fazendo, né? Aplicações, né? Via API do chat GPT, sei lá, OpenAI, Copilot, não sei, cada um, cada qual. E está mudando a forma de fazer direito, né? Está mudando um pouquinho a forma de acesso à informação e tudo mais. E o que que a gente está olhando aqui? Qual que é a nossa preocupação no Jus Brasil? Primeira coisa, a gente tem uma capilaridade, a gente tem muita informação, a gente sabe o quão sensível é eu usar essa informação e eventualmente fazer um tratamento ou uma utilização via inteligência artificial e repassar ou transformar essa informação em algo equivocado, né? Alterar o número de parte, alterar, indicar que alguém é uma pessoa é réu quando a pessoa ela é autora ou algo do tipo. A gente vê casos, se você buscar no Twitter, a gente vê casos que o chat GPT ele inventou uma jurisprudência. Então, um caso que era um advogado falou, nossa, eu até posso te mandar, eu vou recuperar aquele tweet que falou: olha, conseguiu uma jurisprudência que nem o site do STJ tinha, nem o Jus Brasil tinha, e salvou no caso, e o melhor, a jurisprudência em inglês. A gente monitora, né, o Twitter, menções do Jus Brasil, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar. A gente foi lá para resumo. A inteligência artificial ela é tão mágica no sentido assim que ela é tão inteligente que ela faz uma jurisprudência do ar. Você fala qual que é o caso que você quer ali, então ela entende como que funciona o mementa, tal, e construiu uma jurisprudência para a pessoa. Então, esse é um primeiro caso assim que a gente fala, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está falando de inteligência artificial, e no Jus Brasil ainda mais, porque a gente não quer ter o risco, de passar uma informação equivocada, né? Ou pior, inventar uma informação que não é nem equivocada. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção que eu acho que é importante fazer. A gente não soltou nenhuma feature de inteligência artificial por enquanto, né, para os nossos usuários finais, por um motivo bem simples. A gente está fazendo inúmeros testes internos, né, com diferentes players, com diferentes funcionalidades, tanto no sentido interno, como você falou, acho que você deve usar a inteligência artificial para fazer essa organização de informação. Cara, é um possível caso de uso que a gente está estudando e se aprofundando muito, porque isso facilita em tempo, facilita em custo e otimiza o acesso à informação. A gente está pensando em uso de inteligência artificial para uma questão de leitura de documentos, né? Eu não sei se você já fez, eu posso falar aqui na pessoa física, eu já fiz alguns testes que você pede para resumir uma petição inicial ou algum tipo de contestação, e assim, os resultados são mágicos, assim, é instantâneo um trabalho que se demoraria, sei lá, uma hora e meia e tudo mais. E eu acho que esse tem sido um caso de uso, pelo menos para mim, interessante e bem feito pela inteligência artificial em geral, sabe? Tipo, isso tem, a gente não tem visto, entre aspas, daí, me desculpa aqui o colocalismo, mas viagens do chat GPT ou de outras LLMs, tipo, nesse sentido de quando você coloca um escopo definido ou uma base de dados, seja uma petição específica, ele trabalha muito bem nessa leitura e resumo de documentos. E tem outros players, né? A gente, daí falando um pouquinho aqui do ambiente jurídico. A gente faz muito internamente aqui no jurídico, o que a gente chama de fax, né? De perguntas frequentes que o time de produto, suporte, ou até mesmo, sabe, que surge uma dúvida, né? Sei lá, direito ao arrependimento no SAS mensal, posso fazer no 10º mês? A gente responde. E no começo era eu, daí agora que a gente tem um time, pô, cara, vamos construir uma base de conhecimento do jurídico? Porque daí, eu asseguro que eu não vou falar duas coisas diferentes que acontecem às vezes, né? Você, puta, mudou, não sei o quê. Eu asseguro que eu vou ter uma resposta rápida, eu asseguro que todo mundo do meu time vai saber qual que é o posicionamento jurídico se eventualmente eu sair do jus ou alguém sair do jus. Então você consegue ter um legado que o jurídico acontece independente das pessoas que estão aqui. A gente muito provavelmente vai começar a brincar, assim, também brincar no sentido
tô brincando, de colocar essas facts e eventualmente colocar alguns tipos de prompts pré-definidos de LLMs. Maravilha, será que não pode usar um chat do jurídico lá, do Luiz Felipe, etc., que vai responder instantaneamente todo dentro daquela nossa base de dados que a gente já construiu? Acho que esse é um caso que é muito mais seguro, assim, o que a gente está identificando os LLMs, eles trabalham melhor com bases pré-definidas, né? Só para Luiz, só para a gente definir, não sei se todo mundo sabe o que é LLM, então só explica esse conceito para o pessoal. São os Large Language Models, né? Que basicamente são esses modelos, né? De inteligência artificial que tomam. Então, Uhum. ChatGPT é um LLM. Estou pensando qual outro. Acho que a própria Meta soltou o Llama, né? E etc., que é um outro tipo de código de trabalho de LLM. São diferentes modelos de linguagem que fazem uso da inteligência artificial. Respondi certo esse ponto ou não? Sim, sim, tá certo. Não, é porque muitas vezes a gente Então, usa esses acrônimos e a gente não explica e nem todo mundo conhece, né? pois Então, é verdade. É porque e é muita mais gente fácil falar o fala de chat processamento GPT. de linguagem natural, NPE, Também, então também tem essas questões. também. Eu vou te O provocar pessoal fala ainda. de. Pode falar. Fala. Não, Não, imagina. eu só quero te provocar nesse sentido. E do ponto de vista ético, já que você tem toda essa relação com a inteligência artificial, o que mais te preocupa? Assim, daí tirando um pouquinho o chapéu Jus Brasil e colocando o chapéu de cidadão e etc. É... A rapidez que as coisas estão acontecendo, que eu acho que é ótimo isso, é por isso que a tecnologia funciona. Mas, como falar isso? Acho que talvez a licença poética e a possibilidade e o risco os LLMs virarem discriminatórios. Daí eu tomo muito cuidado com o uso do conceito discriminatório, porque o algoritmo, por definição, ele é discriminatório, né? Que assim, ele pega é, determinada situação, vê probabilidade e fala, tá bom, eu vou discriminar para ir nesse caminho, eu vou discriminar para ir naquele caminho. Ele é discriminatório não no sentido pejorativo, mas o que eu estou falando de discriminatório no sentido pejorativo aqui, eventualmente fazer algum tipo de juízo de valor equivocado. Eu acho que a gente viu, né, o caso em Barueri, que a Bing foi processado justamente porque eu não lembro agora no detalhe, mas basicamente falou que era um pesquisador médico, identificou ele como pedófilo, quando na verdade ele estava fazendo um laudo em cima de um caso de pedofilia e etc. A BIM foi Uhum. condenado a danos morais. Acho que isso me preocupa, e ainda mais falando do chapéu de juiz do Brasil, quando você está falando de dados, de processos, informação processual desse alto volume, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai criar prompts, como que a gente vai delimitar os casos de uso, justamente para não dar essa licença poética e restrita dos LLMs, que podem causar uma discriminação pejorativa, mesmo no sentido lícito e ilícito dessa informação processual. Isso me preocupa muito. Dois, me preocupa, daí também falando aqui na física, o fato que as pessoas acham que os LLMs, chats GPTs da vida vão solucionar a vida, né, do advogado, sei lá, do desenvolvedor, de todo mundo, né? Lembra que você fala, puto, o cara trabalha com assessoria de imprensa, meu Deus, chat GPT escreve um press release melhor do que as pessoas, Uhum. etc. Eu acho que assim, não é bem assim, pelo menos no meu ambiente jurídico, eu acho que ele ajuda, né? Eu lembro que no começo o pessoal falava, não, chat GPT é ótimo para responder coisas que você já sabe. Eu acho que a gente já passou desse momento, ele já está agregando valor na nossa vida e tudo mais, mas no final do dia, poxa, eu sendo super sério, eu não entrei na faculdade de Direito, eu não virei advogado para eu ler uma petição inicial de 75 páginas, né? Eu li para saber o que aquela petição fala e para fazer meus contra-argumentos, etc, né? Então, eu acho que é parecido com o uso da tecnologia que a gente sempre falava aqui no Justo Brasil, que a tecnologia não vem para substituir um advogado ou algo do tipo, pelo contrário, vem para ajudar, né? Vem para fazer com que o advogado seja mais eficiente, né? E etc. Nesse Então, esse é sentido, um outro. Luiz, eu tenho sempre um desafio e eu provoco o pessoal. Bom, se você quer conhecer o ChatGPT ou alguma dessas linguagens, você tem que fazer uma pergunta de algo que você conhece muito. E aí você É vai isso. conseguir perceber efetivamente o grau de capacidade daquela linguagem para responder. Porque é aquilo, né? O chat GPT é ótimo para responder, que é o que eu comentei, é ótimo para responder as coisas que a gente já sabe. Fala, nossa, como ele é inteligente, né? Fala, pô, eu também sou. E tem um caso engraçado que eu lembro que a gente estava fazendo, eu não lembro qual produto, mas estava fazendo uma cláusula específica, que a gente falava, ó, o primeiro pagamento vai ser mensal, a partir do segundo vai ser semestral, sabe? Uma cláusula mais complexa de pagamento que eu Uhum. escrevi. E eu falei, caramba, quer saber? Daí eu brinquei lá, usei o meu LLM, que eu não vou falar qual que é o negócio, falou, ó, por favor, é, reescreva essa cláusula.
Ele reescreveu em segundos, cara, ficou melhor que a minha cláusula. Você quer que eu fale o quê? Tá tudo bem, faz parte. Acho que isso me ajudou muito. Ou algum tema, algum tipo de notificação. Tem coisas que você consegue usar para otimizar, mas o fine-tuning, a decisão final, aquele call que não necessariamente é a letra fria da lei, etc., acho que inteligência artificial nenhuma vai substituir a gente. Então, me preocupa também esse ponto, que a galera fala, ó, vai revolucionar, acabou os advogados, agora a inteligência artificial vai resolver problemas, acho que vai resolver muitos problemas, mas a gente continua sendo indispensável aqui, então, e acho que a gente e N outras profissões. Perfeito, Luiz. Nosso podcast ele tem essa intenção de ser um papo com quem nos acompanha e ele acaba sendo um papo muito rápido, já estamos encaminhando para o encerramento. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Vi que nós vamos ter que fazer mais um podcast para falar de tudo aquilo que a gente tinha pensado, e aí já fica o convite. Então, Luiz, obrigado por estar aí com a gente. E Imagina. quem está nos acompanhando, Luiz, eu vou dizer, se você tem mais interesse sobre esses conteúdos de direito e inteligência artificial, proteção de dados, eu convido que acompanhe as redes sociais do Iajust Team e também para ter acesso a mais episódios do Iajust Talk, possa seguir os perfis do Iajust Team no YouTube e no Spotify. Logo, logo você vai ter aí uma série de materiais completos sobre diversas questões relacionadas ao direito e inteligência artificial. Assim, encerramos o nosso Iajust Talk desse episódio, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. Até breve!